Feriadão, a gente vai trazer as informações porque aqui não para, a máquina não para. Futebolês começa agora com as informações de Ceará, de Fortaleza. Tem uma notícia que não é legal para o futebol cearense, mas dá para ver o Futebolês e interagir com a gente pelas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Twitter. E a gente começa falando desse futebolês, de um assunto que não é legal, nunca é legal, na madrugada de hoje, né? O futebol cearense perdeu um dos seus maiores personagens, vítimas de um câncer na próstata. Argeu dos Santos sai de cena aos 63 anos. Argeu jogou nos 3 grandes do nosso futebol, no Ceará, no Fortaleza e no Ferroviário, e foi técnico de vários clubes cearenses, teve uma passagem relevante no Horizonte, levando o Horizonte a uma final de turno. Daqui a pouco a gente traz mais assunto sobre o falecimento do Argeu, uma perda irreparável para o nosso futebol. Vamos falar agora sobre o Fortaleza. Fortaleza que joga no sábado agora, depois de amanhã, contra o Oeste, lá em Barueri, na região metropolitana de São Paulo. 44 gols em 30 jogos. O Fortaleza é o dono do melhor ataque da Série B. Mas engana-se quem pensa que isso é mérito apenas dos atacantes tricolores. Não é só o sistema ofensivo, né? O nosso sistema defensivo também fez muitos gols esse ano. E a equipe toda está de parabéns, né? O Felipe fez muitos gols também. Então todo mundo vem fazendo gols. E independente da sua função, está todo mundo ajudando um pouco. E isso que vem deixando o Fortaleza nessa situação, né? Uma situação especial. Mas justamente o principal goleador vive um período de seca. Autor de 26 gols na temporada, 10 deles no Campeonato Brasileiro, Gustavo não balança as redes desde o dia 26 de agosto. Nada que preocupe o elenco. Ele ainda é o artilheiro do Brasil, né? Então não é à toa, ele é um cara de muita qualidade. Na hora da finalização, um cara que finaliza muito bem, né? E quando tiver a oportunidade, normalmente tenho certeza que vai fazer. Mais uma chance será contra o Oeste. Será que o time paulista vai pensar em apenas se defender do time mais goleador da Série B? Eu acredito que pela característica do time do Oeste, eles não vão esperar não. Que é um time que gosta muito de trabalhar a bola também. Trabalham bastante ali no setor ofensivo. E eu acredito que vai ser um grande jogo. Nós estaremos preparados para o sistema deles e vamos tentar impor o nosso ritmo também, como sempre vemos impondo. Por sinal, Ederson está louco por mais uma oportunidade. Eu nasci pronto, né? Quando o professor precisar de mim, eu estarei pronto. Em qualquer função que ele me colocar, eu tentarei fazer o meu melhor. E ele sabe que eu estou trabalhando todos os dias forte e quando ele quiser me dar a oportunidade, eu estarei pronto para agarrá-lo. A verdade é que, seja com muitos gols ou com vitórias magras, como foi diante do Brasil de Pelotas, o Leão está em contagem regressiva rumo ao acesso. Agora faltam 8 finais, né? Então está cada vez ficando mais difícil os jogos. E nós temos que buscar a vitória. Nosso time está bem preparado, está trabalhando bem a semana inteira. E tenho certeza que vai estar todo mundo apto para fazer um grande jogo. Tudo bem, Caio? Boa tarde para você. Daqui a pouco a gente comenta sobre Argeu. Sim, sim. Tá? Porque é relevante. Um personagem muito importante do nosso futebol. Sim. Falando sobre o Fortaleza, Caio, que joga contra o Oeste, o jogo será depois de amanhã. Eu tô com um clima que hoje é sexta-feira, né? Mas depois de amanhã, lá em Barueri, sem pressão de torcida, o campo parece que não está nas melhores condições, mas não deve ser um desastre, não é um desastre o campo lá no Barueri. Há um desgaste natural, porque muitas partidas são jogadas lá, né? Principalmente os times aspirantes, sub-20, sub-17, dos grandes de São Paulo, muitas vezes mandam jogos na Arena Barueri, além de jogos de divisões inferiores do próprio Campeonato Paulista. Mas eu acho que a gente vai ter um jogo legal, viu? O que é que você espera desse jogo? O Ederson falou ali, o time do Oeste, mesmo o jogo que ele fez aqui, por exemplo, que ele ganha, que ele joga numa postura de contra-ataque, é um time que joga uma bola no chão, não é uma equipe que fica só, por exemplo, faz o Brasil de Pelotas, que torna o jogo feio. Cada time tem que jogar de acordo com a sua característica. Eu não estou nem criticando o Brasil de Pelotas aqui. Mas aí é a história do entretenimento. Você vai ver um jogo mais legal de se assistir. Quem viu o Fortaleza Brasil de Pelotas sabe o que eu estou falando. Time de muita força física, de bola na área, de tentar mascar, deixar o jogo mais travado. O Oeste não. O Oeste é de botar a bola mais no chão, de tentar uma aproximação jogando, que é muito a do Fortaleza. Ele fica menos com a posse de bola ao longo dos seus jogos do que o Fortaleza. O Fortaleza é até dentro da Série B, então você traçando paralelos com as outras divisões do Campeonato Brasileiro,
É um raro caso de um time de sucesso que tem mais posse de bola nos jogos. Normalmente, no futebol brasileiro hoje, se entrega a bola para o adversário, fecha para sair e contra-ataca aproveitando os espaços. Então, por conta disso, acredito que a gente tem um jogo bem bacana. Pena que o entorno do jogo, quando se trata de jogo do Oeste, é aquilo que a gente sabe, né? A gente vai escutar o grito do treinador, o tiozão vendendo... Batendo na bola, dá pra escutar o chute. A bola da trave, você escuta, porque não vai ninguém, cara, não vai ninguém. É um time que tem muita história em Itápolis, é um time quase centenário, mas não diz nada, coisa nenhuma em relação à cidade de Barueri. Saindo do campo, indo para as quadras, a gente vai falar agora sobre o basquete cearense. Os jogadores ontem do basquete cearense tiveram um dia diferente. Um elenco com muitas carinhas novas. Essa equipe, ela praticamente foi toda renovada, né? Os atletas que ficaram das temporadas passadas foi o Felipe Ribeiro, o Sualisson e o Rachal. E o restante do grupo inteiro foi renovado, né? E para a torcida se familiarizar, problema resolvido. Eles estão na reta final da preparação para a nova temporada do NBB. Mas o que vai ser avaliado aqui não é a habilidade com a bola, não. É a desenvoltura com as câmeras. Agora à tarde a gente faz o Media Day, que todo ano a gente faz, é um evento legal que une a gente, mostra aí como é que tá os uniformes novos, a equipe, é um dia bastante legal e dá para descontrair bastante. Entre os novatos estão Kobe e Bright, e eles capricharam no visual. Just twist my hair. Eu dei uma arrumada no cabelo, fiz a barba. Me today I woke up, I got a haircut at 8. Eu acordei mais cedo para lavar o cabelo. Mas o que é mais fácil? Jogar basquete ou fazer fotos? Jogar basquete. Fazer foto, jogar basquete é difícil. Tirar foto não tem muito o que mudar não, mas acho que é mais fácil tirar foto. Bom, o fato é que sábado é dia de estreia. O Carcará recebe a equipe do Flamengo e a expectativa é de começar a competição com o pé direito. Toda a sorte do mundo aí pro basquete cearense, pra cima dos caras. A gente faz um breve intervalo comercial, na volta tem informações sobre o Ceará, que joga na segunda-feira. A ansiedade, né? A espera está acabando e tem promoção, porque você pode ganhar até R$500 aqui no Futebolês com a nossa promoção Gira e Ganha. Ligue agora 3264-6432, intervalo é rápido, a gente volta já já. Nós somos o Sistema Jangadeiro. E quando dizemos nós, não é para lembrar apenas quem trabalha aqui. É principalmente para incluir as pessoas aí do outro lado. Aquelas que nos assistem, ouvem e leem todos os dias. Por elas, nós somos Cearensidade. Somos TV Jangadeiro. Somos o Ceará que todo mundo conhece e aquele que só um cearense sabe reconhecer. Cheio de cores, misturas, tradições e contradições. Somos a conexão entre as pessoas e o melhor da nossa terrinha. Somos todas as nossas facetas, icônicos, modernos, clássicos e inovadores. Somos romantismo, companheirismo e amizade. Somos Jangadeiro FM, aquela rádio que todo mundo ama, mas também somos o espaço preparado para retribuir todo esse amor. Mais do que músicas, tocamos corações, colocamos cantores e ouvintes na mesma sintonia. Somos dinamismo e opinião própria. Somos Tribuna Band News. Questionamento, debate e informação. Para nós, em 20 minutos tudo pode mudar. Inclusive nossa percepção sobre os acontecimentos. Somos a boa e a inesperada notícia, mas acima de tudo, a verdadeira. Somos emoção e energia. Somos Nordeste TV. Somos reality show, futebol e entretenimento. Cada pauta, programa ou matéria guiada pela vontade de oferecer conteúdo de qualidade. Somos o elo entre capital e interior. E por falar em interior, somos Rede Jangadeiro. Somos rádio em Sobral, Limoeiro do Norte, Crato, Iguatu, Crateús e Quixeramobim. Somos sotaques, dialetos e trejeitos. Somos a valorização do que é nosso, sofisticados à nossa moda. Somos voz, multiplataforma, descolada, criativa. Resgatamos histórias entranhadas em nosso povo. Somos pessoas dispostas a aprender e experimentar, sem medo da rua. Estamos de volta, Gilberto está na linha comigo, tudo bem, Gilberto? Boa tarde para você. Boa tarde. Tudo certinho?
Tudo certo. Ok, vamos ganhar esses R$500, Gilberto. Vou te ajudar aqui. Vai lá, uma letra e um número. A4. A4. Aqui. É isso? Isso. Vamos lá. Gilberto foi em cima no A4. Ah, Gilberto, não foi dessa vez. Eu nem falei nada porque o Gilberto já foi A4. Eu imaginei que ele soubesse. Obrigado, Gilberto, pela participação. Já vai anotando e riscando o A4 aí da sua agendinha. Não escolhe mais A4. Vamos nessa, vamos falar sobre o Ceará. Segunda-feira tem Vozão no Castelão contra o Botafogo. Jogo importantíssimo, o Botafogo também luta por permanência. Se o Ceará vencer, o Ceará encosta no Botafogo, sai da zona do rebaixamento. Tem um jogo por fazer ainda contra o Cruzeiro. Passou 15 dias preparando para esse jogo. Aliás, para a sequência, o Ceará terá 3 jogos seguidos na Série A. Vamos com mais informações do Vozão agora, Lohane Mendonça. Mesmo na reta final, a tabela fica em segundo plano. O elenco está focado mesmo nas vitórias que precisa para permanecer na Série A. É óbvio que é bem melhor jogar fora da zona, mas a nossa preocupação é que a gente precisa de 5 vitórias para que a gente possa consolidar de vez a nossa permanência na Série A. Nós vamos em busca disso, né? Diante do Botafogo, um jogo complicado, mas acho que a equipe está bastante focada para conseguir. O time de Lisca tem uma situação favorável. Além do tempo de preparação, vem embalado por 3 vitórias em 5 jogos. Futebol é físico, é técnico, é tático, é cognitivo, é bom ambiente. Então, nesse tempo que a gente está tendo, está sendo bom para recuperar alguns atletas que estão vindo do departamento médico, alguns atletas estão precisando trabalhar alguns aspectos físicos. Enfim, o Lisca tem uma dinâmica muito boa. Depois do Botafogo, o Ceará vai encarar uma verdadeira maratona de jogos. Serão 3 em uma semana. Então, todos esses dias serviram também para economizar as baterias. Vale lembrar que o vovô tem um jogo a menos. A partida contra o Cruzeiro faz parte dessa sequência de jogos. Eu particularmente não gosto dessa parada, né? Acho que a equipe estava no embalo bom do ritmo de jogos, mas por outro lado é bom para ter esse descanso, porque logo em seguida também vai ter uma maratona muito pesada, como você falou, né? Seria interessante, de repente, desmembrar esses jogos nesse tempo que ficou sem atuar, né? Contra o Botafogo, será mais uma chance para o grupo sair do Z4. Com a vitória em casa, o alvinegro pode saltar da 17ª posição para a 13ª. E o apoio do torcedor será fundamental. Olha, o nosso torcedor tem feito a diferença da nossa equipe. Eu acho que a equipe vem crescendo. Um dos motivos é isso, o torcedor de encher os jogos em casa, nos apoiando desde o início dos jogos. Acho que, sem dúvida, é uma coisa que tem somado bastante junto com a equipe do Ceará. Eu sei que você tendo tempo para treinar é bacana, é legal, você se recupera quem está no departamento. Por exemplo, o Wesley já está voltando, né, na transição. Daqui a pouquinho vai ficar à disposição. Talvez na segunda semana de outubro, né? Mas, Caio, o jogador não gosta de ficar só treinando, é chato até pra gente, não tem o que abordar mais. Nem a gente aguenta perguntar mais pros caras, e aí, como é que tá? É bom esse tempo de preparação, esse tempo de folga de tabela? Nem eles aguentam mais responder. Mas o fato é que existiu a folga, né, por conta do calendário do Cruzeiro que até venceu ontem o Corinthians pela Copa do Brasil, pelo primeiro jogo da final, e o Ceará teve que se virar em relação a isso. Por outro lado, né, José, se o Ceará conseguir terminar a próxima rodada fora da zona de rebaixamento, com um jogo a menos, ele joga uma pressão para os outros concorrentes muito grande. Ah, mas é um jogo contra um Cruzeiro. Você vai jogar contra o Cruzeiro no Mineirão, o resultado provável para 99% dos times do Brasil é perder. A gente sabe que é um jogo dificílimo. Mas pode ser um Cruzeiro já campeão de Copa do Brasil, nem aí pro que está acontecendo no Campeonato Brasileiro. Então é um contexto de partida que ninguém sabe como é que vai ser, que tipo de Cruzeiro o Ceará vai enfrentar no dia 24. A questão maior é que você vai ter nesse jogo contra o Botafogo, talvez, na teoria, futebol não é uma coisa muito ciência exata, o adversário mais fraco dos próximos jogos. Porque é Botafogo, Palmeiras, Cruzeiro, Atlético Mineiro. É a sequência, né, de 4 jogos do Ceará. Tudo bem que a Série A é aquele negócio, né? Você pula da ponte ou você pula do prédio. É difícil de qualquer jeito, é muito complicado, não dá para escolher muito adversário. Mas esse jogo contra o Botafogo é daqueles que você tem que marcar a posição. E eu tô curioso para saber quem vai ser o substituto do Leandro Carvalho. Eu sempre falo muito isso aqui, a reserva de talento maior do Ceará se chama Juninho Quixadá, por isso que ele é preservado, por isso que o Arthur, por exemplo, se prejudica muito, se sacrifica, voltando, fazendo uma recomposição maior do que supostamente deveria, porque o Juninho não aguenta. Mas 2 jogadores são mais fundamentais para o conjunto, é o Richardson e é o Leandro. O Leandro é o desafogo do time,
Felipe Azevedo não vai entregar isso, outros jogadores não têm a mesma potência física que o Leandro tem. Então eu quero saber com que arma o Lisca vai se preparar para a função do Leandro Carvalho. Olha, a gente acompanha, né, a Série A do Campeonato Brasileiro e hoje, a gente falou isso ontem, né? Hoje o Ceará, claro, a gente tem que avaliar o que está acontecendo. Até agora, o Ceará, das equipes que lutam contra a rebaixada, por exemplo, o Paraná virtual rebaixado. Os times que estão ali, o Vasco quebrando a bola, o Botafogo é um time horroroso. E o Vasco vive, por exemplo, um momento político conturbadíssimo. O Ceará, por exemplo, está fora de campo, muito organizado. O Vasco pode ir para o 4º rebaixamento, isso não é por acaso, não. Em 10 anos. Em 10 anos. O Botafogo pode ir para o 3º. Em pouco mais de tempo, porque o primeiro do Botafogo foi em 2002. 2002, né? Foi lá no início isso. Mas Caio, é muito pro time do tamanho de coisa, Botafogo e Vasco, né? O América Mineiro caindo muito de rendimento, a Chapecoense ainda não consegue a Chape esboçar não uma na situação pior, que nos últimos jogos em casa ela conseguiu 2 vitórias nos minutos finais, contra a Inter e contra o Atlético Mineiro. Ela vai sobrevivendo. Ela perdeu para quem em casa? Ela perdeu foi um jogo pro Bahia, não foi? Mas enfim, ela conseguiu 2 resultados dentro de casa contra 2 times dificílimos, que deixa ela muito forte na briga para não cair, para sobrevivência no campeonato. Perdeu pro Fluminense. Perdeu pro Fluminense de 2-1. Exatamente. Que tá ali, o Fluminense em 8º, 9º. Aliás, se você prestar atenção, o Fluminense mostra como o campeonato é nivelado. O Fluminense não tem um grande time. Talvez esteja focado hoje muito mais numa Sul-Americana, que seria o primeiro título internacional da história do clube, e dar uma vaga direta à Taça Libertadores. Mas o Fluminense faz uma campanha ok, tá ali em 8º. E olha que perdeu o centroavante que era artilheiro do campeonato naquele momento, que era o Pedro. Ou seja, tá todo mundo muito ali, muito parecido. O Caio, hoje quem lida com o futebol, quem vive o futebol cearense, torcedores de uma maneira geral, todos nós acordamos muito tristes com a notícia, né? Eu soube logo muito cedo que o Ageu tinha partido, o Ageu estava vivendo uma situação muito complicada, talvez tenha descansado, porque o semblante daquele cara viril, muito forte, já não era o mesmo, né? A gente viu o Ageu muito combalido, muito frágil, abatido demais com a doença. Eu lembro que ainda na época do Jangadeiro Esporte Clube nós fizemos uma reportagem com o Ageu e ele teve um problema de hérnia de disco, que também o tirou do trabalho, depois teve o câncer na próstata. Eu queria ouvir a sua palavra sobre o Ageu, esse carioca cearense, com sangue, com coração cearense. O Ageu é o seguinte, talvez seja o treinador mais importante dos times menores do futebol cearense nos últimos 15 anos. Ele subiu o Carateús, ele subiu o Horizonte, subiu o São Benedito. Subiu o Horizonte, cara, da 3ª divisão até a 1ª, né? São Benedito. Então, ele tem uma história nos clubes menores do interior do futebol cearense espetacular. Como atleta... Sabe que ele treinou na Aracati? Treinou na Aracati, né? Como atleta, ele foi campeão cearense em 84, 86 pelo Ceará. E depois bicampeão, 91, 92 com Fortaleza. Exatamente. E depois ainda tem uma passagem mais curta pelo Ferroviário em 93. E o cara que chegou... O último time dele como jogador foi o Quixadá, né? Foi o Quixadá. E quando ele chega ali no começo, acho que é de 82, e não sai mais daqui, né? Até treina, 81. Ele até treina alguns times fora do estado do Ceará, mas ele fixou residência aqui e era um baita cara, tratava todo mundo super bem. E é como você disse, né? Foi descansar, né? Bom, lembrando, né? Como treinador, a gente falou dos títulos dele como jogador. Sim. Como treinador, ele foi vice-campeão cearense em 97 pelo Fortaleza, 98 pelo Ferroviário e 2013 pelo Guarani de Sobral. Bom, e aí a gente vai encerrar o programa hoje, claro, com um TBT cheio de saudade. Há 10 anos, o Caio lembrou, o Ageu, que depois de ser um jogador vitorioso no futebol cearense, foi campeão no Ceará, no Fortaleza, vestiu a camisa do Ferroviário também. Há 10 anos, Ageu viveu o ápice da carreira como técnico. Ele foi, naquele ano, em 2008, escolhido o melhor técnico do futebol cearense. Em 2008, o Horizonte disputava o Cearense pela primeira vez. E logo na estreia virou febre. A febre amarela. 5-1 em cima do Ceará. Aquilo ali deu uma moral muito grande à nossa equipe, porque ninguém sabia o que ia acontecer e, de repente, nós começamos muito bem. O time comandado por Ageu dos Santos chegou à final do segundo turno. Fez uma campanha histórica. Ageu virou ídolo da cidade. Tá todo mundo orgulhoso, né? Porque a gente trabalha, a gente vê o time só indo pra frente, né? Graças a muito esforço da equipe, do técnico, é muito importante, muito bom. O seu Ageu é um bom treinador, né? Porque o seu Ageu, se não fosse ele, o Horizonte não estava aí onde estava, né? Hoje, além de um bom técnico, um grande amigão, viu?
Há 10 anos, Ageu era escolhido o melhor técnico do futebol cearense. Aquele time do Horizonte fez história, revelou jogadores e viu nascer um novo técnico, Roberto Carlos. Então, auxiliar de Ageu. Ageu havia mudado o patamar do Horizonte. Ageu dos Santos marcou uma era no futebol cearense, um ídolo de todos. É realmente um momento muito triste do nosso futebol cearense, mas vida que segue. Um abraço forte a toda a família do Ageu. Bom, tem conteúdo do Futebolês nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram. Procura a gente por lá, tem sempre conteúdo bacana para você. Só para completar, o Ceará solicitou um minuto de silêncio no jogo de segunda-feira contra o Botafogo. Isso deve acontecer também no jogo do Fortaleza. Talvez no sábado. Fortaleza deve. É porque o Ceará está solicitando como mandante, né? Já solicitou, mas acredito que o Fortaleza faça o mesmo. Ó, acompanha a gente por lá nas redes sociais, no Twitter, no Face, no Instagram e no YouTube. Tem sempre conteúdo bacana. Às 5 horas da tarde tem Futebolês na Tribuna Band News FM. Grande abraço a todos. Tchau.